semanas anteriores nós estivemos estudando sobre a missão da igreja e olhamos a missão da igreja em termos de 6 E's que estão aqui na frente. Diga comigo. O primeiro é evangelizar, ensinar, engrenar, engrandecer e espalhar. Agora a pergunta para você: o que é engrenar? Fala aí para o seu vizinho, engrenar. É trabalhar, tá? Todo mundo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho também sobre isso, porque é uma das doutrinas. Deus quer que todo mundo trabalhe. O trabalho não é só do clero. O trabalho é de todo mundo. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo trabalha. Na casa de Deus, todo mundo trabalha. Não tem desempregado. Então, hoje nós queremos continuar essas mensagens que também valem como a matéria de membresia. Portanto, os tablets estão passando, onde você coloca o seu número de matrícula e confirma a sua presença para essa série de mensagens. Se você vier para todas elas entram como uma matéria no seu currículo, tá bom? Aqui do CENIB. E hoje nós queremos falar sobre as doutrinas da igreja, da Nova Igreja Batista. Quais são as nossas doutrinas? E obviamente nós cremos que essas doutrinas são as doutrinas que a Bíblia ensina. E às vezes, quando nós falamos assim, doutrina, uma pessoa ou outra que já foi de uma igreja onde só batia em doutrina. Eu conheci um pastor que ele pegava 2 anos, aí passava 1 ano sem, aí depois mais 2 anos, só doutrina, uma vez por semana, um dos cultos só era doutrina, e era assim, às vezes meio chato, porque era assim, era doutrina como as pessoas estudam em seminários, que nós chamamos de teologia sistemática, e às vezes meio chato, mas que é importante, a doutrina é importantíssimo, e eu vou tentar não ser chato, e para não passar 1 ano fazendo isso, eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer um intensivão em uma noite só, tá? Uma noite só, até 1 da madrugada a gente termina o curso de doutrina. Aliás, nós temos a matéria no CENIB, quando isso aparece, não é sempre, de 2 anos que a gente oferece essa matéria, que é doutrinas 1, doutrinas 2, e também tem doutrinas 3 que às vezes é dado, tá? Mas doutrinas 1 e 2 cobrem a maioria dessas doutrinas que nós vamos falar hoje, só que bem, com centenas de escrituras e para você realmente aprender. E hoje nós vamos só dar um resumo das 23, 24 doutrinas que são importantes. Tem algumas doutrinas que não são muito importantes. E doutrina significa, aí crianças que estão anotando, ensinamentos, os ensinamentos da Bíblia. Doutrinas são importantes porque as doutrinas, se você acreditar e seguir a doutrina errada, você pode ir para o inferno. Jesus, falando das igrejas evangélicas e cristãs, ele diz: no último dia, no dia do julgamento, muitos dirão: nós éramos teus seguidores, nós fizemos milagres em teu nome, nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas em teu nome. Então eram cristãos, e ele vai dizer, nunca vos conheci, obreiros do mal, nunca vos conheci. Então eram pessoas que seguiam uma doutrina ou doutrinas, mas que estavam errados. Então por isso que doutrina é importante, e a Bíblia diz que é para isso que Deus nos deu a Bíblia, para a gente poder estudar. Você precisa estudar, não existe desculpa hoje, porque todo mundo tem Bíblia, mas exige tempo. Quando eu tinha 25 anos, e eu comecei a sentir que, eu não comecei a sentir coisa nenhuma, Deus começou a me empurrar mesmo, não foi sentir não, foi realidade. Deus começou a me empurrar para o pastorado. Eu entendi o seguinte: eu tenho que entender a Bíblia sem livros, sem opiniões de outros. Eu quero entender a doutrina da Bíblia. E se ela não tiver, se a Igreja Batista, não tiver alinhado, eu quero a Bíblia, eu não quero a doutrina batista, eu quero a doutrina da Bíblia.
E se houver mudanças e me expulsarem da igreja batista, que expulsem. Mas eu quero conhecer o que Deus quer que a gente siga. E passei uns 3 anos, onde eu não usava nenhum outro texto, só a Bíblia. Foi ali que eu aprendi, né? Memorizei muito, porque para isso é importante você memorizar, para poder fazer os cruzamentos de referências. Foi nessa época que Deus deu aquela série Um com Deus, né? Muita coisa boa acontece quando você estuda a Bíblia, né? E estuda assim intensivamente. Então, hoje, eu vou dar uma lista dessas doutrinas, vou falar rapidamente o versículo, que não vai aparecer, tem um slide de cada doutrina. Vou falar o versículo você tem que escrever bem rápido, tá? É para no final da noite o seu dedo está bem cansado, tá bom? Aí seus dedos vão dormir com muita vontade quando chegar em casa. E veja só, existem doutrinas que são fundamentais, essas nós cremos que são fundamentais. Existem doutrinas menos importantes, nós chamamos de doutrinas secundárias. Por exemplo, existe uma doutrina que você estuda quando você estuda 1 Coríntios, que é a doutrina do véu. Né? E todas as igrejas praticamente cristãs, quase todas, elas tinham essa doutrina, até mais ou menos 1970, aí o modernismo chegou, o pessoal achou meio careta, e muitas igrejas deixaram. Se bem que está havendo uma renovação dessa doutrina, em algumas grandes igrejas e denominações, que é a doutrina do véu, que a mulher quando vai orar, ela bota o véu. Existe a igreja da Chapada, era conhecida como uma igreja do véu, depois largou isso daí. Então, mas no final, essa doutrina não era uma doutrina cardinal, né? Ninguém vai para o inferno porque não usou véu no culto ou se usou véu demais, entendeu? Ninguém vai para o inferno por causa disso. Então, os que nós chamamos de doutrinas cardinais são aquelas que vão fazer a diferença na eternidade. E certamente o ensino sobre salvação é uma doutrina cardinal. A doutrina sobre Deus é cardinal. Doutrina sobre a Bíblia é cardinal. E nós vamos começar com a primeira doutrina. A primeira doutrina é que Deus é triuno. A trindade. Deus é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 3,16. Mateus 28,19. João 14,26 e 15,26. Vou repetir mais uma vez, são muitos. Mateus 3,16, Mateus 28,19, João 14,26 e João 15,26. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O que significa isso? Eu não sei. Sinceramente, eu acho que a gente lê, muitas pessoas falam, divagam sobre esse assunto, mas, na verdade, eu só sei que é importante porque Deus fala sobre isso. Jesus fala sobre isso, e nós vimos na Bíblia onde tem as 3 pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conversando e interagindo no mesmo versículo. Esses versículos que eu dei para vocês são alguns de centenas, tem pelo menos, centenas não, tem 20, vou te falar, não é centenas, 20, minto quando falo assim, tem 20. Agora, tem centenas de versículos que falam sobre Pai, sobre o Espírito, sobre Jesus separado. Agora, onde falam os três, né, com interação, são 20. Aproximadamente, talvez, eu acho que é 20, talvez 21. Então, o que significa isso? O que é importante é que não são 3 deuses, é um só Deus. Aí algumas pessoas dizem, olha, um bom exemplo é a água, que pode ser líquido, né? Pode ser pedra, gelo, e pode ser vapor. E são 3 formas, mas uma só essência, sempre H2O. É razoável. Tem outros que dizem assim, não, é igual um homem, que ele tem 3 ofícios. Ele é pai, mas aí ele bota a farda, ele é polícia, e depois ele vai jogar bola, ele é jogador. Outra explicação razoável. Olha, agora a minha explicação. E se tiver toda furada, quando chegar no céu, não vai dizer que eu falei não. Tá? Porque é possível que quando eu chegue no céu, algum anjo diga para mim assim, que explicação mais besta. Então, já estou tirando fora meu time, mas eu gosto de entender dessa forma e me ajudou. Se pudesse clonar o Davi, 3 Davis, primeiro a terra seria terrível, mas se pudesse clonar 3 Davis, 3, da minha idade, perdendo o cabelo, tudo, da mesma idade, 3, um aqui, um poderia ir para Manacapuru, outro poderia ir para Paris, sortudo. Aí,
Se você quisesse falar com Davi, qual que você procurava? Qualquer um deles. Todos eles pensariam igual, todos eles falariam igual, todos eles teriam a mesma essência, a mesma idade, não interessa. E assim, eu acho que é assim, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus, então eu acho que Deus clonou Jesus, e Jesus foi clonado na mesma idade que ele. Então ele é eterno igual ao Pai. Inclusive ele disse, se você me viu, você viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus foi clonado do Pai, e eu creio que o Espírito Santo foi clonado de Jesus. Isso aí é a minha teoria, porque unigênito significa só um. E o Espírito Santo, então, é o que também Deus permitiu habitar no coração daqueles que aceitam Cristo. Mas é uma só essência, um só Deus em três pessoas. E o resto você vai ter que pegar uma aula particular com Jesus ou um dos apóstolos quando você chegar no céu. E eu tenho a impressão que os apóstolos só depois de morrerem talvez entenderam isso aí. A Bíblia diz que as coisas explicadas pertencem ao homem, mas tem coisas encobertas que pertencem a Deus. Mas eu sei que essa doutrina é importante porque é batida na Bíblia. Segunda doutrina. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia Deus descansou. Nos 6 dias de 24 horas. Alguns crentes, para ser chique e tentar correlacionar a Bíblia com a ciência, a teoria da evolução, dizem assim, cada um desses dias foi milhões de anos. Aí eu fico imaginando, essa mesma Bíblia diz que Adão viveu 960 anos. Quantos milhões de anos, bilhões de anos ele não viveu? Entendeu? Não Olha, a Bíblia fala, inclusive Jesus, eu vou dar versículo para você. Jesus, ele reconhece 6 dias, a criação foi feita em 6 dias. Gênesis capítulo 1, verso 5, fala sobre o dia, né? E ele, inclusive, ele cita ali um dia. Houve tarde e manhã, um dia. A palavra ali é um dia. Um dia de 24 horas. Alguém diz, mas Deus explicou desse jeito porque a gente não consegue entender. Se Deus nos criou na sua imagem e semelhança e acha que a gente é tão burro, que tipo de criação ele fez? Entendeu? Não tem muito argumento não. E tem mais uma coisa, para você que nunca estudou o caso, evolução é uma teoria, não é ciência. Evolução é uma teoria, não é ciência. O fundamento de ciência diz que você tem que observar. Ciência é aquilo que se observa, ou em laboratório, ou em natura, você observa aquelas mudanças. Ninguém viveu 1 bilhão de anos atrás para observar. Ninguém viveu nem 1 milhão de anos atrás para observar. Então não é ciência, é teoria. É teoria. E aquilo que às vezes essa loucura de tentar provar, por que Satanás inventou a teoria da evolução? Porque ele queria acabar com Deus. Se você acreditar na evolução, não precisa de Deus. É aí por isso que tem cada idiotice que aparece, por exemplo, anos e anos e anos nos livros de zoologia e de evolução, tinha um achado na África, o crânio do homem macaco, o elo entre o homem e o macaco. Aí um dia, um cientista estava visitando lá um museu, lá onde tinha sido fotografado esse grande achado, depois de anos, foi quase 25 anos que esteve lá no museu, e estava em todos os livros de biologia no mundo inteiro. Aí o cara diz, isso não é crânio coisa nenhuma. Isso aqui do joelho, é o joelho de um elefante, idiotas. É o joelho de... Aí tiraram lá do museu rapidinho, né? E como é que vão tirar isso dos livros? E da cabeça dos muitos idiotas que agora acreditam, entendeu? E dos idiotas que ensinaram, porque não questionaram, simplesmente aceitaram as coisas. Tá? Gente, para o Filho de Deus, Deus disse que foi em 7 dias, em 6 dias, de 24 horas, e nós já sabemos, a Bíblia fala de muitos milagres que ele fez, mais rápido que isso. Então, nós acreditamos que nós vamos poder também ser transportados no piscar de um olho, milhões de quilômetros por hora, para o encontro com ele. A ciência não explica isso. Então a Bíblia realmente ela ensina
uma criação de 6 dias literais, e nós acreditamos que essa é a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, 8 a 11, Êxodo 20, 8 a 11, Jesus Cristo comenta isso, e ele foi quem criou, a Bíblia diz. Então, Marcos 10, 6, e Hebreus 11, 3. A Bíblia também se auto-ensina, revela que é o livro de Deus, é a revelação de Deus, é um livro que já encerrou, não tem mais novos capítulos que vão aparecer, novos livros que vão aparecer. E Deus chamou os apóstolos para serem os escritores do Novo Testamento. Ele chamou os profetas no Velho e os apóstolos no Novo. E por mais que eles não escreveram tudo tinha que ser confirmado por eles para ver se aquilo estava dentro do ensino de Jesus. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, que é um apóstolo fora de tempo, mas ele não andou com Jesus desde o dia do seu batismo, né, até a ascensão de Jesus. Então ele não era um apóstolo oficial, ele não podia ser um dos 12. E ele, inclusive, depois de anos de ensino, ele foi consultar com os apóstolos, veja isso no livro de Atos, para ver se realmente aquilo que ele estava escrevendo, aquilo que ele estava ensinando, estava conforme aquilo que Deus havia ensinado para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Então, a Bíblia, então, cano fechado significa encerrou. João, o apóstolo João foi o último que morreu dos apóstolos, e quando exilado por Roma, na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação do Apocalipse, né? A revelação de Jesus do Apocalipse, e isso aí é o último livro da Bíblia. É a revelação de Deus ao homem, tendo como objetivo principal a salvação, tá? E a nossa conduta depois de salvo. Isso aí é o objetivo. Deus, veja só, a Bíblia diz que Deus se revela na natureza, mas na natureza não dá para você entender a salvação. Você pode entender que existe um Deus, existe um ser maior, existe um ser inteligente por trás de tudo isso, como a maioria dos cientistas hoje já acreditam, mas você jamais vai poder entender salvação só olhando a natureza. E Deus então deu essa revelação e preservou essa revelação para que nós pudéssemos ter a verdade e chegarmos ao céu, bem chegados. Inclusive uma vez eu tive uma experiência fantástica, porque sempre o pessoal diz, mas as traduções deturparam a palavra de Deus. Aí eu tive o privilégio de visitar o Museu de Londres e estava em exposição um papyrus do primeiro capítulo de João. Na verdade não tinha capítulos naquela época, uma folha do início de João, da carta de João, que foi encontrada no ano, acho que foi 150, foi escrito copiado no ano 150 depois de Cristo, ou seja, tem quase 2000 anos de idade. E quando eu li ali o pouquinho de grego que eu sei, é exatamente, eu tinha ali só um rasgado assim dos primeiros versículos ali, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então a mesma coisa, Deus preservou, Jesus disse que Ele ia preservar. Então você pode confiar na Bíblia assim. Deus tem feito um milagre em preservar a Bíblia e tem levado isso para todos os povos da terra. Quase todos os povos têm a Bíblia em sua língua. E é um livro de fácil acesso, porque Deus quer que o homem possa saber da salvação. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quarta doutrina. A humanidade caiu da graça de Deus. Chamamos isso de pecado original. E por isso nós nascemos pecadores. Nós não nascemos com pecado. O bebê quando nasce, não nasce com pecado, mas ele nasce igual o limoeiro. O limoeiro, ele é pequeno, não tem fruto, não tem limão, mas pode contar que com o tempo e dadas as condições, o limoeiro vai produzir limão. Assim também, o ser humano, ele nasce pecador, ele não tem pecado na sua vida quando nasce, mas dado as condições, dado o tempo, ele vai pecar. Mesmo antes de crescer, ele já está pecando, está mentindo, está enganando, está batendo, é egocêntrico, quer tudo para si, quer morder. E tudo isso, a Bíblia diz, vem por causa dessa queda da humanidade. E a queda da humanidade, na verdade, a Bíblia chama o pecado de Adão, porque Adão é quem Deus criou. Eva, a mulher, foi clonado de Adão, foi formado de Adão, foi clonado de Adão. E foi a Adão que Deus deu o mandamento. E foi quando Adão
pecou contra Deus, que então o Espírito de Deus se distanciou do homem, foi embora, deixou o homem. Foi o início da morte, porque a morte começa no espírito, progride na alma e termina no corpo. E então, é por isso que a Bíblia chama o pecado de Adão. E isso ainda hoje, veja só, homem, quando uma criança é feita, é pelo espermatozoide do homem que vai o espírito. Por isso que Jesus não podia ter pai, ou ele teria sido um pecador igual a nós. O pai dele era o próprio Espírito Santo, né? É isso que Gabriel falou para Maria. Romanos capítulo 3, versos 10 e verso 23. Nós nascemos em pecado. Então, nós não nascemos bom e depois nos tornamos pecadores. Não, nós já nascemos com essa tendência ao pecado. Está na nossa natureza. Por quê? Porque o ser humano está separado de Deus por causa do pecado adâmico ou de Adão. Próxima doutrina. Jesus é o Filho de Deus 100%. 100% Deus, 100% humano. Ele é a perfeita mistura, né? É 100% Deus, 100% ser humano. O Criador se tornou criatura. E ele morreu na cruz para pagar o nosso pecado, o próximo slide, e ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai e aguarda a sua segunda vinda. Então, Jesus, isso aqui é a doutrina fundamental, Paulo bate nisso aqui, isso aí é isso que você tem que pregar, que Jesus é o Filho de Deus, 100% Deus, 100% humano, morreu na cruz para pagar o nosso pecado, ele não tinha pecado, então não havia morte para ele, mas ele escolheu assumir sobre toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade, foi castigado por Deus, foi separado de Deus, foi para o inferno para poder pagar o pecado da humanidade. Ressuscitou, provando que ele é Deus, provando que o pagamento foi suficiente, ressuscitou dentre os mortos e assim adquiriu o direito de passar essa vida a todo aquele que quiser. Gálatas capítulo 4, verso 6, diz que então, ele tem esse direito, o Espírito, veja só, o Espírito de Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, é o Espírito que habita em você, que entra em você quando você aceita Cristo como seu Senhor. 1 Coríntios, tá, os versículos aí, 1 Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, 1 Coríntios 15, 4, 1 Coríntios 15, 4, 1 Tessalonicenses 4, 14. Próxima doutrina. A salvação, e essas próximas 4 são sobre a salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mudou aqui o som, baixou aqui o meu som um pouquinho. Baixou aqui o meu som um pouquinho, tá? Eu acho que essa caixa aqui, aumenta só um tiquinho aqui. Tá bom o som aí? Você sentiu baixar um pouquinho? Não? Tá ok? Estão ouvindo bem? Aqui para mim baixou, alguma coisa mudou aqui. A salvação é pela graça, mediante a fé, não pelas obras, tá? Como diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras e nem por guardar a lei. Tá? Inclusive a Bíblia diz em Romanos 10, 4, que Jesus é o fim da lei. Ninguém pode cumprir a lei, e você tinha que cumprir toda a lei, você não podia errar em nada. Tiago diz que quem errou em um minúsculo da lei, já quebrou a lei, não pode mais ter comunhão com Deus, não pode entrar mais no céu de Deus. Então Jesus vem, ele consegue porque ele é Deus, ele é autor da vida, ele é autor da lei, ele vem e ele vive perfeitamente essa lei. Aí ele morre na cruz, ressuscita, e agora quando Deus olha para mim, aí a pessoa que aceita Cristo, recebe o Espírito dele. Quando Deus olha para mim, ele vê o Espírito de Jesus, por isso que não há mais condenação para mim. É igual como no dia de Moisés, o anjo da morte veio matar o primogênito de todas as famílias do Egito. E ia morrer tanto dos judeus quanto dos egípcios. Mas em toda casa onde um cordeiro já tinha morrido no lugar do primogênito e tinham colocado sangue como sinal para o anjo não matava ali porque já tinha havido morte, já tinha havido derramamento de sangue por aquela vida.
E esse é o exemplo, Deus é o drama, é o teatro que Deus criou, para nós entendermos o que acontece conosco, e nós somos salvos, nós escapamos da condenação do pecado, do inferno, porque o sangue de Cristo está pintado em nosso coração. Nós temos, quando Deus olha para nós, Ele olha e vê Cristo em nós, e é por isso, por isso que nós escapamos e nós podemos ter salvação. Então a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, nem por guardar a lei. O livro de Gálatas todinho foi escrito para as pessoas deixarem de tentar receber salvação por guardar a lei. Ainda existem alguns evangélicos que tentam guardar a lei, os judeus ortodoxos tentam guardar a lei, mas ninguém consegue guardar a lei. Você tem que guardar perfeitamente a lei. Se você errar em uma coisa, já pronto, você já errou. E antes de você andar, você já errou. Antes de você andar, você já bateu em alguém, você já mordeu alguém, você já foi egoísta. Então, é impossível ser salvo por guardar a lei. O livro de Gálatas todinho foi escrito só nesse assunto, que é impossível, não adianta tentar, é impossível. Deus nunca pretendeu que a pessoa se salvasse por guardar a lei. É impossível. É impossível o que ele diz ali em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Impossível você ser justificado por guardar a lei. A salvação, próxima doutrina, que faz parte da doutrina de salvação. A salvação é uma decisão de senhorio. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, diz que a salvação é o oposto do que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva disseram, não queremos que mande nossa vida. Nós não te aceitamos como nosso chefe. Para ser filho de Deus, para receber a salvação, eu tenho que dizer o oposto. Eu tenho que dizer, sim, eu creio que você morreu por mim, que você ressuscitou por mim, você me ama, e eu te quero como chefe da minha vida. Essa é a decisão. Leia lá em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Eu quero que tu sejas o chefe da minha vida. Está aqui a minha vida para você mandar e desmandar. É por isso que eu falei hoje para aquele jovem que veio assim e disse, eu não aceito isso, que a empresa, ela nem me consultou, já me passou para o terceiro turno. Eu digo, aprenda uma lição grande. Deus não precisa te consultar, aprenda humildade. Humildade é dizer, sim senhor, sim senhor. Não é eles que estão te pagando? Então eles podem botar onde quiserem, se você não quiser, cai fora. Mas se cair fora, você vai ficar desempregado. Fique sabendo disso. E assim com Deus, Deus se torna Senhor da sua vida. E é esse o pedido que Jesus diz que Deus jamais vai rejeitar. Quando a pessoa pede para Deus ser o seu Senhor. Quando você pede para Deus ser o seu chefe. Então nós acreditamos que a Bíblia ensina senhorio. Ou seja, para haver salvação, você tem que entregar a sua vida para Ele mandar e desmandar, para Ele ser chefe. Aonde não há senhorio, Ele não é salvador. A salvação é eterna. Inclusive a Bíblia bate muito nessa tecla, né? João 3,16. Diga comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se vida eterna não pode ser vida temporária. Se você tem vida eterna, aí você perde a vida, não foi vida eterna, foi vida temporária. A Bíblia bate nessa tecla, é vida eterna, é vida eterna. Deus dá para você a vida eterna. Então, se você tem vida eterna, você tem vida eterna, você não tem vida temporária. E esse conceito está em todo o Novo Testamento. Mas você diz, e aquele pastor que era um pastor dedicado e agora ele é lá da igreja de Satanás? O que você diz, pastor? Eu vou dizer o que o apóstolo João disse, ele nunca foi. Jesus deu uma parábola para falar que tem muitas pessoas que estão ali dentro da igreja, tem todos os caqueados e todo o palavrório, toda a cultura da igreja, mas não são de Deus. É isso que Jesus disse, naquele dia eu direi, nunca vos conheci, nunca vos amei, vocês nunca foram meus. Jesus conta aquela parábola, que algumas pessoas se emocionam, acham bonito. Tem pessoas que vêm para essa igreja porque acham bonito. Tem pessoas que vêm para essa igreja porque acham que as suas crianças vão ser mais bem educadas, mas ainda nunca entregaram a sua vida ao senhorio de Jesus. Tem que haver essa entrega. E veja só, a Bíblia diz que quando se recebe a salvação, é salvação eterna. E o apóstolo Paulo, inclusive, 2 vezes no Novo Testamento, ele diz assim, verifica se você tem o Espírito Santo, porque se você não tem o Espírito Santo, você não tem salvação.
Se você não tem salvação, então você não tem vida eterna. Jesus queria tanto que a gente entendesse esse fato, que a pessoa pode ser da igreja e não ter salvação, que ele permitiu que um dos seus 12 primeiros membros fosse filho do cão. A Bíblia diz isso, que Judas era o filho do diabo. E estava lá, ele fazia milagres, ele acompanhava, ele era até tesoureiro da igreja, mas foi para o inferno. Por quê? Porque Jesus nunca foi o Senhor da vida dele. Dinheiro era o Senhor da vida dele. Ele era o Senhor da vida dele. O diabo era o Senhor da vida dele, mas Jesus não era o Senhor. Jesus não era o Senhor da vida dele. A salvação é eterna, a salvação é eterna, e a sua preservação depende exclusivamente de Deus. Olha só, muitas pessoas acham, eu já ouvi pessoas falando, não, eu acho que Deus ele perdoou seus pecados passados, e a partir dali você tem que segurar a barra, você tem que manter, você tem que viver uma vida certa, ou você perde a salvação. Aí eu pensei assim, quer ver? Vem cá, jovem, qual é o seu nome? Você trabalha tanto comigo, aqui para todo mundo conhecer você, vou dizer agora o seu nome. Você é solteiro, é? Né? Está namorando? Então você é solteiro, é solteiro assim, está solteiro, está namorando, não significa nada, casado? Não. Então pronto, é solteiro, de qualquer forma. Como é o seu nome de novo? Breno, olha só, gente boa, viu? A garotada aí que vocês estão procurando, ó. Está namorando, mas não significa nada não, né? Vai cá. Começa a orar. Então olha só, eu vou dar para o Breno, eu vou dar esses R$50, né? Eu vou dar esses R$50, né? De graça, né? Só que você tem que fazer o seguinte, tá? Você tem que andar todo, você tem que correr em volta aqui do auditório, esse aqui, tá? E não pode cair da sua cabeça, viu? Não pode cair, aí é seu. Já caiu, já perdeu. Nem começou a correr, pode sentar, já perdeu. Agora, a minha pergunta para você. Breno, só porque você é um cara bacana, olha só. Leva sua namorada, pague uma pizza para ela, está precisando, senão ela vai te deixar, né? Entendeu? De qualquer forma, se ele tivesse ganho, ele não ganhou, né? Agora isso aqui assim, eu dei para ele não fez nada para merecer isso aí, né? Aliás, não deu um passo para merecer, mas se ele tivesse dado a volta, tivesse chegado aqui, pronto, ele ganhou o dinheiro. Me diz uma coisa, foi um presente que eu dei para ele ou ele teve uma participação? Ele teve participação, entendeu? Isso não é graça, é por isso que Deus diz, para preservar a sua salvação, tudo é de Deus. O apóstolo Paulo diz, de ponta a ponta, é obra do Senhor, é Ele que nos segura, é o Espírito dEle que nos segura. Não é, nós não temos capacidade de segurar a nossa salvação, nós não temos capacidade de manter nossa salvação, Jesus é que nos segura, por isso Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mas recebemos o Espírito Santo, então, próxima doutrina, recebemos o Espírito Santo no momento da nossa salvação. Não é quando você é batizado no Espírito, não é quando, de repente no culto você se emociona, não é quando você é batizado nas águas. Você recebe o Espírito Santo quando você crê. Efésios 1:13. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina. Efésios 1:13. É quando os nossos pecados são perdoados e nós nos tornamos filhos de Deus. No momento que você crê e pede o senhorio de Jesus na sua vida, pede a chefia da vida de Jesus na sua vida, e Jesus promete que Deus vai ouvir, se você for sincero nesse pedido, Lucas 11:13, Deus vai dar esse Espírito para você, para ser o seu chefe. E o Espírito dele, o Espírito de Jesus que ressuscitou dos mortos, ele entra em você, o Espírito Santo, ele entra em você, entra dentro do seu espírito. A Bíblia diz que o homem foi feito para receber o Espírito de Deus. Olha só, Deus quando criou o homem, já sabia que o homem ia pecar, e ele fez o nosso espírito com a capacidade de aceitar o Espírito Santo em nossa vida, para nós nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Primeiro você nasceu da sua mãe, né, da bolsa de água, agora você tem que nascer do Espírito, para você ser filho de Deus, e para entrar no reino de Deus. Então você nasce do Espírito de Deus, quando o Espírito entra em você. O Espírito de Deus é como se fosse um espermatozoide, que entra no seu coração, e você se torna um ser vivente. A Bíblia diz, é a semente de Deus, que faz você nascer, e agora você é uma pessoa humana, divina, ser humano,
filho de Deus, da mesma raça de Jesus, só que limitado, e Jesus é ilimitado porque Ele é Deus, nós somos filhos de Deus. O batismo, que significa mergulhar, procure, até hoje no grego, batismo significa mergulhar, né? Todo mundo era batizado, era mergulhado no início, né? Esse negócio de pingar uma água na cabeça, ou derramar um copo d'água lá, ou jogar uma areia, ou um batismo espiritual, não se derrama nem nada, né? O pessoal é muito, né, muito pão duro, não quer nem derramar né, fazer uma piscininha, né? Aí, tem uns que dizem, é só um batismo espiritual, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem isso também. Ó, o batismo na Bíblia era um batismo por imersão. Sempre dizia, e desceram para as águas, saíram das águas. Jesus desceu para as águas e saiu das águas. O eunuco, lá no livro de Atos, com Filipe o batizou, desceram para as águas. Por que ele parou a carruagem se era só uns pingos na cabeça? Entendeu? Ele disse, o que impede que eu seja batizado? É lícito se crês. Ele podia ter pegado ali a garrafa d'água, que certamente eles tinham naquela, né, que eles viajavam pelo deserto, pegava um pouquinho de água, pingava na cabeça, batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, acabou. Aí não precisa parar, perder tempo. Mas não, a Bíblia diz que pararam a carruagem, desceram para a água e saíram da água. Sempre o batismo é por imersão. Agora você diz assim, mas e Deus aceita esse outro pingado? Olha, no Amazonas não, porque aqui não falta água. Se ele aceita esse pingado lá no deserto, ou se ele aceita uma areia na sua cabeça, eu não sei. Então, mas aqui não falta água. Aqui não falta água. Então eu digo o seguinte, você que ainda se batizou, se batize. Tá? Você diz, mas é preciso se batizar para ser salvo? Não. O ladrão na cruz não foi batizado e Jesus garantiu que ele estaria no céu. Então, o batismo não tem nada a ver com a salvação, mas Jesus mandou, Ele quer ver se você vai mostrar isso diante dos anjos, dos demônios, das pessoas, que você é dele. É o primeiro passo que ele diz, você me aceitou, então se batize. Então, se você está aqui enrolando, é hora de você se batizar, viu? Tem todo domingo, de manhã às 10 horas e à noite 19 horas. Você vem, se apresenta ali e você pode dar esse passo de fé e a sua confissão pública perante Deus, que Deus manda. O alvo do cristão, próxima doutrina, o alvo do cristão, deixa eu colocar o versículo, 1 Pedro 3,21, 1 Pedro 3,21 é o verso do batismo, é um ato simbólico, tá? É um ato simbólico, e não é a água que lava algum pecado, não é ali que é perdoado o seu pecado, é o que você faz no seu coração, mas Jesus manda, então vamos fazer, é um passo de obediência. O alvo do cristão, Romanos capítulo 8, verso 29, Romanos 8, 29, é se conformar à imagem de Jesus, à imagem do caráter de Jesus. Isso chama-se santificação, né? É tipo assim o bebê quando nasce, né? O bebê quando nasce, ele parece assim o que ele parece? Eu não sei. Só a mãe acha menino assim, principalmente se ele nasceu natural, né? Que ele vem assim com a cabeça, chega a sair, parece assim, é uma mistura de um intestino grosso e talvez um camaleão, né? Ele vem com rabo também, vem todo feio, em 3 segundos vira 3 cores diferentes, não é isso? Quando ele nasce, é um negócio muito feio. Só a mãe, que bonito, né? Isso porque ela está se livrando do peso, eu já sei. Mas com o tempo, aquele menino feio que nasceu, né, às vezes a cabeça, né, porque a mãe é muito estreita, aí a cabeça chega a sair, aquela cabeça de cone, né, mas com o tempo, você começa a ver que essa criança começa a se parecer com o pai e com a mãe, não é isso? Você começa, o nariz da mãe, a orelha do pai, e daqui um pouco você começa a reconhecer, começa a ver. Assim também, o Filho de Deus, ele vai se parecer com Jesus no seu caráter, na parte espiritual, ele vai começar a assumir, vai ser automático. E Deus, a Bíblia diz que aquele que ele chama para ser filho, Hebreus capítulo 12,
Aquele que ele aceita como filho, ele aceita para disciplinar, ele vai fazer você se conformar, por mal, por bem, entendeu? Se você aceita realmente Jesus, ele vai primeiro, ele vai só na cacholetinha, né? Ele vai só, ó. Depois, se você for rebelde, ele te mete a mãozada. E apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, e João, no livro de na epístola de 1 João, ele diz que Deus pode até te matar. Se você por exemplo, ele diz, Deus quer que você deixe de pecar. Tem pecados que ele quer que deixe, ele vai lutando para você deixar certos pecados. Aí você não consegue. Se Deus quiser, ele te faz deixar de pecar. Sabe como? Assim, ó. Eu nunca vi um cara imoral dentro de nunca vi um cara ser imoral dentro do caixão. Nunca vi um cara bêbado dentro do caixão. Eu nunca vi um cara emacunhado dentro do caixão, né? Não, e Deus, se quiser, a Bíblia diz que Deus, ele vai apertando o corpo, né? Vai apertando e vai, porque o sofrimento do corpo ajuda a gente a deixar o pecado, né? Não é isso? Não é isso que ele diz? Ó, então, Deus, nós vamos nos conformar. Isso chama-se santificação. É a obra do Espírito Santo em nossa vida que fica nos incomodando. Aí a gente vai ler a Bíblia e parece que a gente só abre a Bíblia em cima daquele nosso pecado. Você já notou isso aí? Quando Deus está querendo tirar coisa, a gente abre a Bíblia e diz, hoje eu vou ler só um salmo. Aí você vai ler o salmo em cima do seu pecado. Eu não gosto mais de salmo, eu vou ler o Novo Testamento. Aí você abre o Novo Testamento em cima do seu pecado. Aí você diz, eu vou para o Velho Testamento. Eu acho mais interessante. Você vai para o Velho Testamento, é o cara que morreu por causa do seu pecado, né? Aí você não se livra do pecado. É horrível. Deus, o Espírito Santo, quando pega, né? Isso é uma maravilha. Deus está por cima, por trás, por todos os lados, dando cobertura na sua vida. Outra doutrina: ser cheio do Espírito Santo, ou estar cheio do Espírito Santo, na verdade, é deixar o Espírito Santo de Deus controlar toda a sua vida. E para isso a Bíblia é essencial, porque a Bíblia é que ensina o que Deus quer para nós. Anote esses dois versículos: Colossenses 3,16 e Efésios 5,18. Colossenses 3,16, Efésios 5,18. São duas passagens idênticas. Só a primeira frase é diferente. Ele diz assim: enchei-vos do Espírito, e o outro ele diz: enchei-vos da palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Então, a palavra de Deus é essencial para o Espírito agir na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções, para ir modificando o nosso modo de vida. Igual aquela música do Roberto Carlos, para os antigões aqui, né? O pessoal que, né? Se você entendeu isso, você é antigo, né? De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. E quando o Espírito Santo entra em você, você vai modificar a sua vida. Vai, tá? Por mal ou por bem, Deus vai, porque Ele te ama e Ele sabe que com a sua vida você não vai ser produtivo. Se você não consertar a sua vida, você não vai ser feliz. E Ele vai ajustando isso aí, Ele vai apertando, né? E você que é filho de Deus, você já sabe o que eu estou falando, não preciso nem explicar, porque você já está lembrando de mil vezes que Deus já bateu em você, né? Inclusive hoje, né? Talvez. Então, maravilha, Deus é nosso Pai. Próxima doutrina: cada filho de Deus recebe quando aceita Cristo, e recebe o Espírito Santo, e recebe dons ou talentos para servir a Deus. Todo mundo aqui recebeu algum tipo de dom, às vezes múltiplos dons, para você servir a Deus. Deus fez você nascer, Ele deu para você talentos especiais, são chamados dons, para você servir a Ele. Deus não quer malandro, Deus não quer filho preguiçoso. Deus sabe que participação, trabalho na obra de Deus, trabalho na família de Deus, vai dar boa autoestima para você, vai ajudar você a manter o seu caminho. Por isso que Deus não quer vagabundo, entendeu? E nem a nossa igreja, então. Como Deus não quer, nós também não queremos. Nós queremos que todo mundo tenha participação, por isso que eu chamei, você que não tem um ministério, venha varrer. Isso é um serviço que você está fazendo para Deus. Venha ajudar. Quando for a época do sonho de Natal, vai ter tanto emprego, tanto emprego, né, pastor Leandro? Tem emprego sobrando, tanto emprego que falta gente. Então, vem, acha um trabalho. Você diz, mas eu só posso vir uma vez na semana. Então, venha uma vez na semana. Tem emprego de um dia só, tem emprego de todo dia. Tem emprego de um dia sim, um dia não. Tem emprego do jeito que você quiser.
Mas você precisa, Deus tem dado para você talentos. Para alguns Ele tem dado o talento de ensinar. E é isso que nós queremos descobrir terça-feira à noite. Para outros, ensino para crianças. Para outros, o dom de cativar as pessoas, de testemunhar com facilidade, de fazer conexão com pessoas. Para outros Ele tem dado o dom, a Bíblia diz, de dinheiro. E esse dinheiro não é para você ficar comprando lancha e carro e mansão e prédios. Esse dinheiro é para você expandir o reino de Deus, entendeu? Esse dinheiro não é para ser usado para você. Se Deus te deu o dom de ganhar dinheiro, é para você usar esse dinheiro para a obra dele, para construir a faquine, entendeu? Para construir ali o anexo 3. É para isso que ele te deu dinheiro. Não pense que é para você agora ter mais luxo, usar um Rolex de 15 mil dólares no seu braço. Não. É para você pegar esses 15 mil e botar na obra dele, ajudar um missionário, abrir uma igreja, abrir, fazer um churrasco para os seus amigos se não conhece Cristo, e ali testemunhar. Se você não souber testemunhar, chame o pastor Leandro, ele gosta de churrasco, ele vai testemunhar por você lá, ele faz uma pregação lá, se tiver churrasco, tá bom? Ou pelo menos um cachorro quente. Aí no caso eu chamo o Júnior. A igreja, próxima doutrina, a igreja, aí deixa eu dar para vocês sobre os dons. São 4 capítulos. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. 12, 12, 4, 4. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Próxima doutrina. A igreja é universal e local. Universal é o conceito da igreja, como Deus também fala, a humanidade, o homem é um conceito que engloba todos os homens, os traços do homem. Mas o conceito universal só se realiza quando tem um homem, uma mulher, essa é a realização. Então, na Bíblia, às vezes, fala sobre a igreja no conceito abstrato, universal. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que você precisa participar de uma igreja local. Aliás, em Hebreus capítulo 10, verso 25, ele diz, não se ausente daquela eclesia, daquela reunião a que você pertence. Você precisa estar lá, você precisa fazer parte de uma igreja. Hoje um irmão que viajou uns 2, 3 anos atrás, e na saída dele, eu digo, olha irmão, se você descobrir que lá no seu trabalho, você começar a desviar, então volte para cá. Ele diz, pode deixar comigo, pastor. Aí hoje, ele disse assim, pastor, eu estou com um problema, meu filho está completando 15 anos, e eu não achei nenhuma igreja lá naquela cidade legal. E a igreja, mais ou menos, fica longe da minha casa, uns 20 quilômetros. E eu não sei o que eu faço, eu agora estou nervoso porque meu filho está com 15 anos. Eu digo, meu irmão, você tem que congregar. A Bíblia diz que você tem que congregar. Você tem que achar um lugar para você congregar. Mas mesmo se a igreja for toda errada, Deus só diz que você tem que congregar com o povo dele. Digo, pelo menos você vê na internet, você assiste pela internet. Eu já assisti, eu já entendi, já assisti. Eu digo, você assiste regularmente com a sua família? Não, deixa eu fazer a pergunta, você assiste todo domingo pela internet, já que você não consegue congregar na igreja? Não, eu digo, está desviado, irmão. Está desviado, volte para Manaus, está desviado, vai perder seu filho. Ele está desviado, é isso. Veja só, a Bíblia ensina que você precisa congregar, porque senão você desvia. Você começa a esfriar. É tipo a brasa, quando você tira do fogareiro, você já viu? Ele começa a esfriar imediatamente. É o calor dos outros que mantém a sua paixão. A sua paixão, por isso que você tem que fazer parte de um grupo pequeno, você tem que fazer parte de um ministério, você tem que fazer parte dos cultos. Você começa a perder, você desvia. Deus entende como é que nós somos. Por isso, nós precisamos fazer, cada um precisa fazer parte de uma igreja local. Se você está aqui só de visita, você já é um visitante de uns 6 meses, está na hora de você criar vergonha, está na hora de você começar, você dizer, eu vou me integrar nessa igreja, eu vou fazer parte de um grupo pequeno, eu vou deixar de ser bandido, eu vou deixar de ser malandro, eu agora vou entrar de cabeça nessa obra, eu quero fazer parte dessa igreja. Deus quer que você faça parte da igreja, é um mandamento dele, que você faça parte de uma igreja.
E eu sugiro essa, já que você está aqui. Agora, se você não acredita nessas doutrinas, vá para outra, tá bom? Vá para uma, que você possa se alinhar. Mas você precisa fazer parte de uma igreja que ensina a Bíblia, que ama, que cuida e que trabalha para o Senhor Jesus. O batismo do Espírito Santo, próxima doutrina, o batismo do Espírito Santo foi um ato de autenticação da igreja como o novo templo de Deus na terra, semelhante à autenticação do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. Foi a mesma coisa, aconteceu quase idêntico os três eventos. Deus estava dizendo para o mundo: a minha presença do mundo agora está aqui. Primeiro ele falou isso para o mundo através do que ele fez ali na inauguração do tabernáculo de Moisés, depois no templo de Salomão e depois no dia de Pentecostes. Não é uma autenticação individual. Isso não vai acontecer, não vai descer uma língua de fogo e você não vai falar numa língua estrangeira, você não vai falar em latim, você não vai falar em russo, você não vai falar em dinamarquês, você não vai falar em japonês de repente sem nunca ter estudado. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque essa autenticação não era para nós como indivíduos, é para a igreja. Isso aconteceu uma vez em 3 etapas, como já falamos sobre isso, tá? Só para mostrar para o mundo, e tinha que ter aquele trovão, tinha que ter aquele vento. E hoje existe uma ênfase em muitas igrejas evangélicas, você tem que falar em língua. Paulo diz que não é para procurar línguas, não é para você tentar falar em línguas. Paulo é muito claro, leia 1 Coríntios capítulo 14, diz: não busque esse dom, porque esse dom é um dom menor. Não é dom menor, dom menor, né? Já tinha homem animado. A Bíblia fala de dom menor? Que versículo é esse, pastor? De dom menor, não é um dom que não é um dom proveitoso nos dias de hoje. Isso é muito claro, leia lá 1 Coríntios capítulo 14. Então, o batismo do Espírito Santo é uma autenticação da igreja e não do indivíduo. Isso é importante você entender essa diferença, ou você vai se frustrar. Estude. Eu vou dar três passagens. Primeiro, Atos 2 é o batismo da igreja. Êxodo 40, o batismo do tabernáculo de Moisés. E 1 Reis 8, o batismo do templo de Salomão. Próxima doutrina. A ceia do Senhor é um ato simbólico com vinho e pão asmo, pão sem fermento. Né? É um ato que a Bíblia diz que a igreja deve fazer de quando em quando. E nessa hora lembrar, Jesus só deixou 2 cerimônias, o batismo e a ceia. E é um ato que você faz como crente, tá? Muitas vezes, mais de uma vez, né? O batismo é uma vez só. Mas depois disso, é uma forma de você voltar, é tipo assim, quantos aqui são casados e todo ano no seu aniversário de casamento você faz uma festinha, você dá uma saída, né? É até perigoso, né, eu fazer essa pergunta, porque vai ter mulher brava com os maridos, mas a gente tenta, né? A gente tenta, né? A gente tenta. Tenta. Por quê? Então é uma forma de você lembrar, e naquele dia, você se lembra que você casou, né? Você lembra quem é a mulher com quem você casou, e como você amava, e ainda ama, entendeu? E é importante, é por isso que a gente celebra datas, porque isso renova o nosso amor. Ela era tão linda naquele tempo. Ainda é, o seu olho que está ficando torto, né? Você está ficando ruim dos olhos. Assim também Deus deixou a ceia para a gente lembrar, e Ele disse que quando tomamos a ceia devemos avaliar a nossa vida e ver como é que nós estamos perante Deus, como é que está a nossa vida, nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos bem com Deus, Deus está feliz conosco, Deus está sorrindo para nós. A ceia tem esse simbolismo e essa utilidade na nossa vida espiritual, tem essa função na nossa vida espiritual. É um momento de avaliação e correção. Próxima doutrina. A igreja deve praticar a disciplina dos seus membros de acordo com os princípios estabelecidos na Bíblia. A Bíblia dá 7 casos onde deve haver disciplina. Hoje, é politicamente incorreto você disciplinar alguém na igreja. Inclusive, às vezes as pessoas levam para a justiça, né, e ameaçam quando a igreja disciplina. Mas olha, Deus mandou. Então, eu prefiro brigar com a lei, ou com o juiz, ou com o advogado, do que brigar com Deus, porque com Deus eu vou perder.
As megas igrejas, as grandes igrejas, geralmente elas deixam de fazer essa disciplina. Por quê? Porque é muito chato, é muito incômodo e traz esses problemas, às vezes até com a justiça, né, que as pessoas ficam aí querem danos morais, etc, etc, etc. Mas olha, Jesus ensinou, Jesus é muito claro que a igreja precisa praticar a disciplina com a função, com o objetivo de restaurar as pessoas. É tipo o castigo de um filho. Você bota lá no canto, né, cheirando a parede, ou você tira algum direito dele, você tira algum benefício dele, para ele sentir, ou dar-lhe uma palmada, né, a palmada na traseira. Não sei se o Bolsonaro vai mudar isso aí também, tomara que mude isso aí, e tirar aquela lei do Lula e da Xuxa, né, de não poder dar uma palmada na bunda do menino. Mas, de qualquer forma, Deus diz que isso faz parte da igreja. Como isso ajuda a promover santidade na igreja. Ele diz que o exemplo de uma pessoa disciplinada, isso vai ajudar os outros a se corrigirem. Então, a igreja ensina isso, nós tentamos praticar isso. Nós tentamos praticar, eu sei que é inconveniente, é chato, é o que eu menos gosto nas funções da igreja. E às vezes eu digo, Senhor, mata logo essa pessoa, que a gente não vai precisar levar ele perante a igreja, né? Leva, que aí vai ficar melhor para a gente, né? Ninguém vai levar para a justiça, ninguém vai reclamar, e morre logo. Aí a gente vai lá, esse irmão estava tão bem com Deus, entendeu? Mas não, geralmente Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele quer ver se nós vamos ser obedientes nas coisas inconvenientes, e nós tentamos fazer isso com o objetivo sempre de restaurar a pessoa, para ela voltar a criar vergonha, bom senso, e voltar a caminhar com Deus como Deus quer. A missão da igreja, próxima doutrina, a missão da igreja é primariamente cuidar dos seus membros e evangelizar as pessoas que não conhecem Jesus. Aliás, o versículo de disciplina é 1 Coríntios 5,13, 1 Coríntios 5,13. É um deles, tem muitos outros. João 13,35 diz que o trabalho da igreja é nós cuidarmos uns dos outros, amarmos aos outros, cuidarmos uns dos outros e evangelizarmos o que não tem a salvação ainda. Essa é a nossa função. A nossa função não é cuidar do meio ambiente, a nossa função não é ser uma força social, a nossa função não é arrumar a casa, a nossa função não é cuidar dos pobres. Sim, a gente pode até fazer todas essas coisas, mas a nossa função primária é cuidar um dos outros, é cuidarmos uns dos outros e pregar o evangelho. E a nossa função, Deus deixa bem claro, nossa prioridade é cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros e evangelizarmos aqueles que não conhecem Jesus ainda. Próxima doutrina. A obra da igreja deve ser feita por todas. Efésios, capítulo 4, versos 12 e 13. A obra da igreja deve ser feita por todos. Gente, Deus dá diferentes funções, mas eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais importante para Deus do que você. Eu não tenho mais Espírito Santo do que você. Às vezes as pessoas acham que a oração de um pastor vai ser mais potente. Eu já vou dizer, você está se enganando. Esse pastor aqui, eu estou confessando agora. Se você der o bilhetinho para ele, e botar no bolso dele, ore por isso, eu vou orar durante uma semana provavelmente, depois eu vou perder seu bilhete, entendeu? Se você não me der o bilhete, eu vou orar 1 minuto, logo quando você virar as costas, eu já oro, Senhor, abençoe o pedido dessa irmã aí, porque eu vou esquecer, até chegar em casa já esqueci seu nome, esqueci o pedido. Às vezes eu me lembro de uma vez, durante a semana, eu digo, sim, teve aquele irmão que me fez aquele pedido, eu nem me lembro, Senhor, mas cumpra conforme a tua vontade, Senhor, aquele pedido, aquele irmão, assim, que veio lá comigo. Gente, eu não tenho mais Espírito Santo do que qualquer pessoa, eu não tenho mais contato com Deus do que qualquer pessoa. É por isso que Deus diz, todo mundo faz a obra, todo mundo evangeliza, todo mundo trabalha, todo mundo limpa, todo mundo convida, todo mundo faz a sua função. Sim, Deus dá funções diferentes, mas o trabalho e o Espírito Santo é de todo mundo tem o contato com Deus, todo mundo é sacerdote perante Deus, tá? Não tem um melhor do que o outro, nós temos funções diferentes, Deus até muda as funções às vezes. Por exemplo, meu irmão que foi pastor anos e anos e anos, sabe o que ele faz hoje na igreja dele? Ele roça o gramado da área, deixa tudo bonitinho. É o trabalho dele.
De vez em quando ele prega, mas o trabalho dele, ele vai, uma vez por semana, roça toda a igreja num tratorzinho lá. E quando o trator quebra, ele ainda é o mecânico da igreja, ele conserta lá. É o momento que Deus colocou numa igreja onde que ele serve assim, ele está feliz da vida, né? Gente, no dia que eu deixar de ser pastor, não pense que eu queria ser pastor, né? Gente, vai ser uma bênção, não aconselhar mais, não, entendeu? Não vim, tem que vir para 4 cultos, já pensou? Porque vai aumentar os cultos, né? 4 cultos, aí eu vou só no meu culto, vou ser fiel, vou fazer parte da limpeza, talvez da dança 2. A obra da igreja tem que ser feita por todos, por isso que todo mundo tem que trabalhar. Não tem nó cego nem nó de banco, tá bom? Não tem nó, aqui não pode ter. Você tem que ter trabalho. Se você não tem, então aproveite agora nesse sonho de Natal. É a época que você já vem sábado, já começa a limpeza. Mas tem que ter trabalho. Todo mundo, a obra da igreja é feita por todo mundo. Todo mundo convida, todo mundo evangeliza, todo mundo testemunha, todo mundo faz a obra da igreja. Próxima doutrina. O governo da igreja e a estrutura da igreja pode tomar diferentes formas. Deus não coloca só uma forma de estruturar a burocracia, digamos assim, da igreja. A igreja pode ter diferentes formas, porém, uma coisa é certa: Jesus é cabeça, a Bíblia é a Constituição e a igreja é o executor. Não é pastor que vai inventar doutrina. O trabalho da igreja não é fazer dogmas e doutrinas. Já está tudo escrito. O cabeça é Jesus, a Constituição, a lei está aqui, o nosso comportamento está aqui, a igreja só precisa executar, nós só precisamos fazer o que está escrito. Isso é importante. A estrutura da igreja, o governo, pode tomar diferentes formas, dependendo do tamanho, no lugar, aonde, tudo isso aí. Na igreja batista, para você que não conhece bem, a igreja batista ela é dependente da maioria das denominações, porque a igreja batista, cada igreja é independente. Não existe uma denominação acima, que diz quem vai ser o pastor, como é que tem que ser as coisas, que você tem que pagar taxa. Cada igreja é independente. Cada igreja pequena, uma vez que ela tem o seu CGC, ela se organiza, que ela consegue pagar suas despesas básicas, então ela é organizada. Nós chamamos, nós organizamos aquela igreja agora vira uma igreja independente, e ela vai pagar suas contas, vai cuidar, vai evangelizar onde ela acha que Deus quer que evangelize, e vai fazer os programas que ela acha que Deus quer que faça, vai escolher sua liderança, é independente. Cada igreja batista é independente, né? Então não tem uma missão acima de nós, não tem igrejas acima de nós. Sim, nós temos igrejas amigas, nós chamamos de associados, né? Mas são amigos, são igrejas amigas, mas ninguém manda em nós. Então, cada igreja, por exemplo, aqui a liderança é escolhida pela igreja. Eu estou aqui porque a igreja me escolheu 20 anos atrás, e no dia que a igreja não me quiser mais, aí eu vou embora, entendeu? Eu vou embora, porque aí eu entendo que Deus tem uma outra pessoa que vai levar para um outro nível a igreja. O Deus tem uma outra obra para eu fazer, e a gente, é assim que acontece, é assim que é a igreja é de Deus. E aqui então nós fazemos, a igreja se autogoverna. Nós temos, né, uma diretoria, temos um grupo de pastores que são escolhidos pela igreja, né, são votados pela igreja, apoiados pela igreja, e a gente tenta levar da melhor forma possível. O sustento da igreja, próxima doutrina, o sustento da igreja vem através das ofertas voluntárias dos congregados. 2 Coríntios 8 e 9, 2 capítulos. 2 Coríntios 8 e 9 e 1 Coríntios 16, verso 2. Deus não quer. Uma vez uma pessoa chegou aqui, viu isso aqui tudinho, né? E aí disse assim: pastor Davi, tem alguma missão ou alguma fundação que sustenta isso aqui, que dá dinheiro para essa igreja? Uau, como é que vocês conseguem fazer tudo isso? Vocês têm assim alguma ONG que sustenta isso, entendeu? Não, é um bando de povo, é um bando de gente, filho de Deus, que ama Jesus, vai fundo no bolso e consegue fazer isso. E a gente serra, a gente pinta, a gente limpa nós mesmos, por isso que a gente faz economicamente. Não é bonito, mas é prático.
mas ninguém sustenta isso, só nós sustentamos, nós entendemos que são as nossas ofertas, e Deus nos abençoa para nós sempre termos o com que, para fazermos a sua obra. Já estamos quase no fim. Jesus voltará no devido tempo, aleluia, não vai ser legal? Eu acho que ele estendeu mais um pouquinho, mas não fia nisso não, de repente ele volta hoje. Jesus voltará no devido tempo, reinará durante 1000 anos com seus filhos nessa terra. Ainda vai ter pessoas que não são crentes, vai ter ímpios, vai ter pessoas que odeiam Jesus durante aqueles 1000 anos. E ele vai reinar. Eu já estou até olhando por aí, né, se de repente Jesus, né, quiser que eu seja prefeito, eu já falei, Senhor, na Suíça, não em Iranduba, né? Mas só para eu ter falado isso, talvez ele me coloque no careiro da vaza, né? Mas Jesus vai reinar na terra e com seus filhos nós já vamos ter o nosso corpo imortal. Então se alguém jogar uma bomba, não vai explodir, entendeu? Quer dizer, pode explodir, mas não vai matar ninguém porque você é imortal, vai ser uma maravilha. E a Bíblia diz que vai ser com vara de ferro, ninguém vai enganar a lei, os anjos estão fotografando tudo, o Big Brother, né? O anjo está em toda parte, ninguém vai burlar e vai ser lei, a Bíblia diz vara de ferro. E os ímpios vão ver o que é justiça. Não vai ter um pingo de corrupção. Não vai ter violência. A Bíblia diz que inclusive os animais vão viver em paz uns com os outros. E tem muito animal nessa terra, entendeu? Então Jesus vai voltar no devido tempo, reinar 1000 anos, depois de 1000 anos vai haver o julgamento final, onde Satanás vai ser encerrado no lago de fogo para sempre, junto com os seus anjos que o seguiram, que nós chamamos de demônios, e todos aqueles que também rejeitaram Jesus e seguiram os caminhos de Satanás, vão ser lançados no lago de fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, e Apocalipse, leia o livro todo, né? Ali no final ele fala sobre o lago de fogo, acho que é capítulo 20, 21. A terra então, depois disso, a terra vai ser reformada. Deus vai reformar, Jesus vai reformar essa terra, e ele vai fundir, assim como ele fundiu você, o seu DNA físico que ele deu para você na criação, através de Adão. Ele vai agora pegar da sua descendência de Jesus Cristo, que você é um pouco dos dois, e vai fundir os dois. Ele fundiu você. Você é a Bíblia diz, um ser humano espiritual. E você vai receber inclusive um novo corpo, que é a junção desses dois. O seu corpo vai ser um pouco diferente desse aí. Eu acho que a gente vai poder inclusive voar. Por isso não vai ter problema na terra de trânsito, não vai ter problema de poluição. Porque, eu quero visitar meu irmão lá na Suíça. Eu vou andar muito na Suíça. Vou visitar. Entendeu? Eu acho que nós vamos poder transar, eu não sei. A Bíblia diz que é além da nossa imaginação. Mas eu vejo como é que Jesus andava. A Bíblia diz que nosso corpo vai ser igual ao de Jesus. Eu sei que ele tem todo o poder. E talvez ele não tenha tanto, a gente tem que voar mais devagar, né? Mas Jesus aparecia, desaparecia, entrava por paredes, né? Não é isso? Portas fechadas, ele aparecia. De repente, Jesus já estava mostrando como é que vai ser. Mas o que é bom, Jesus comia. Isso é importante. Eu gosto de comer. E Jesus, ele depois de ressuscitar, ele comeu peixe assado, né? Então, para quem ficar aqui no Amazonas, vai ser uma maravilha, né? Eu quero ir para a Suíça. Pessoal, vocês sabem que eu estou brincando. Eu amo essa terra, né? Principalmente o interior, assim, quando a gente vai para o interior, né? Mosquito, assim. Pior noite da minha vida, fui convidado a pregar no interior, aí me botaram numa cama novinha. Sabe que a cama novinha é uma que ainda tem o plástico e não quiseram tirar o plástico. Aí a noite toda e aquele suor quente, fecharam a casa todinha, não tinha ar-condicionado, fecharam a casa todinha porque tinha carapanã, e assim mesmo tem carapanã que ainda entra, né? Aí eu me lembrei daquela música, mas pela manhã, né? Vem a alegria, né? Vem pela... Estou terminando. E assim também, veja só, a nova terra vai ser uma fusão da onde Jesus mora hoje, a cidade que ele preparou, e a terra. A santa cidade vai ser fundindo junto com a terra. Nós vamos viver numa mistura dessa terra, reformada, perfeita, sem nenhuma doença, sem nenhuma morte, junto com a santa cidade.
Isso vai acontecer depois dos 1000 anos. Apocalipse, capítulo 21, 22, 20, 21, 22, falam sobre esse final fantástico. E Jesus viverá para todo sempre, fisicamente, conosco. E eu já falei, né, tem aquela música que nós cantamos, né, como vai ser a nossa reação, se eu vou dançar, se eu vou cair nos braços. Não, eu vou ter muita vergonha. Eu vou ter muita vergonha. Eu só quero estar assim perto, poder pular assim de vez em quando e ver. Eu acho que nem chegar perto do Bolsonaro, né? Como eu cheguei, não vou chegar perto de Jesus, não. Entendeu? O Bolsonaro eu cheguei, conversei com ele, tal, numa boa, como você viu na foto. Aquilo não foi Photoshop, não, foi real. Né? Mas com Jesus, não vou ter essa coragem, não. Eu vou ficar de longe só. Tomara que eu seja mais alto no meu novo corpo, porque com o meu corpo agora é difícil. Mas eu só quero ver Jesus, pelo menos de longe. Anjos, demônios, Satanás, céu, inferno, são literais, são lugares de verdade, são espíritos de verdade. Não abstrações, não ideias, pensamentos, são literais. Nós cremos nisso. Que Deus abençoe a sua semana muitíssimamente, tá? E a gente se vê domingo, se Deus quiser.